Salmo 139, nós vamos ler, é uma leitura extensa, nós vamos ler o Salmo 139 todo, mas só para você entender o contexto, mas eu vou me basear apenas no último versículo para a mensagem dessa noite. Todos acharam? Amém? Diz assim, Salmo 139, 1. Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que possa atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu ali estás. Se eu fizer nas profundezas a minha cama, tu ali estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me encobrirão, e a noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão vasta é a soma deles. Se eu os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Se tão somente matasses o ímpio, ó Deus, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles falam contra ti com intenção maligna, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, e abomino aquele que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio completo, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Esse é um salmo lindíssimo, lindíssimo demais. O tema da mensagem dessa noite é vivendo para sempre. O texto base é o versículo 24, vê se há algum caminho mau em mim e guia-me pelo caminho eterno. O ser humano sempre esteve ansioso pela vida eterna. Vários pensadores, livros, filmes, todos, cultura popular, culturas diversas, religiões, sempre mostraram ao longo da história a necessidade de buscar a eternidade, a fonte da juventude, a famosa Shangri-La dos filmes, que você vai lá, toma o cálice daquela água da fonte de Shangri-La e você vive para sempre. Esse é o desejo humano. Mas a grande verdade em tudo isso é que nós não podemos conter o impossível. Nós não podemos conter a morte, ou seja, ela vai acontecer. A busca pela vida eterna, na verdade, em Eclesiastes 3:1 diz: pois Deus pôs a eternidade no coração do homem. A busca pela eternidade não é nada mais, nada menos que fruto da vontade de Deus. Deus colocou o desejo no coração do homem da busca pela eternidade.
O grande problema é que o ser humano, ela tem encontrado dificuldade para lidar com isso, e tem focado a busca da eternidade no aqui e o agora, na matéria. Quantas pessoas, nada mais, nada menos que o culto ao corpo, ou milagres na medicina moderna, né? Com tantas cremes e tantas coisas, né? As pessoas tentam adiar as rugas, tentam adiar a velhice, tentam adiar isso, tentam adiar aquilo, porque não querem morrer. Nós queremos e ansiamos viver eternamente. O grande problema está na mudança de visão, porque o Senhor, Ele não colocou em nosso coração o desejo pela eternidade física, não colocou em nosso coração o desejo pela eternidade do agora, mas sim pela eternidade dEle. Nós podemos fazer o que for, meus irmãos, nós podemos ter os melhores médicos, as melhores ciência, mas nós vamos envelhecer. E quando nós olhamos por esse aspecto, eu não tenho mais o dobro da vida, eu não tenho mais, você também não tem. Se a gente chegar a 70, 80, bem vivido já está, mas nós não temos. O pastor Fábio não tem mais também, não dá para dobrar. Talvez você que tem 30, você pode ainda dobrar a sua vida, pode chegar a 60, 70, você que tem 20, pode ter 3, 4 vezes mais, mas a realidade é que eu não tenho mais. A realidade é que vai passando o tempo, nós vamos nos conscientizando que existe uma eternidade, que nós vamos nos encontrar com ela. E o texto, esse texto é interessante, que o Salmo 139, Davi, ele nos traz ao nosso entendimento, ele faz referência da onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Nesse texto, do versículo 1 ao 4, ele fala da onisciência de Deus, ele diz: Senhor, Tu me sondas, ou seja, Ele conhece. Do versículo 5 ao 12, sobre a onipresença, Deus está nos cercando, Ele é onipresente, Ele está ao nosso lado, no deitar, no levantar, Ele está no nosso lado, ainda que a gente não queira aceitar isso, porque a gente, no imaginário popular, parece um absurdo, mas Deus está com você até quando você está dentro do banheiro. Ele não nos deixa, porque Ele disse que eu não te deixarei, nem te desampararei. Ele é onipresente, onisciente. E aí, no versículo 13 ao 16, ele fala sobre a onipotência de Deus. Tu criaste o íntimo do meu ser, ou seja, tu criaste, tu tem poder para isso, o Senhor tem poder para isso, foi o Senhor que me fez, foi o Senhor que me formou, ainda quando eu estava informe, o Senhor já me conhecia, ainda quando eu estava em desenvolvimento, o Senhor já estava lá, contando os meus dias, e ele chega a dizer que os dias deles, Davi chega a dizer nesse salmo, que os dias dele já estavam escritos e contados pelo Senhor, antes dele nascer. Ou seja, o nosso Deus é onisciente, é onipotente, onipresente, e ele continua dizendo, ele encerra o Salmo 139, Davi encerra o Salmo 139 com pedido, quando ele diz, após essa maravilhosa revelação da onipresença, onipotência, onisciência de Deus, ele encerra com um pedido, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim alguma conduta que te ofende, e guia-me, dirige-me pelo caminho eterno. Ele estava dizendo, nesse salmo ele diz: olha, se eu subir, para onde eu fugirei da tua face? Se eu for no mar, no fundo do mar, ali está o Senhor. Se eu for nas estrelas, fizer a minha casa lá em cima, o Senhor está lá. Se eu for nas profundezas, o Senhor está lá. Para onde eu fugirei da tua face? Para onde eu irei da tua face? O grande problema hoje é que nós estamos nos esquecendo dessa verdade.
E eu não diria nem as pessoas que não conhecem ao Senhor, mas eu estou dizendo crentes, cristãos. O pastor Nenis pregou no domingo com muita propriedade sobre se encher das coisas de Deus, né? Quanto mais nós somos cheios de Deus, menos da terra nós temos, mas quanto mais da terra nós temos, menos de Deus a gente passa a ter. E então nós olhamos por essa perspectiva, nós vamos entender que nós estamos perdendo a presença de Deus. Tem um livrinho muito interessante, que conta uma história verídica. O nome do livro é Jesus Está. É um livrinho fininho, você lê em 1 hora no máximo, nem isso. Esse livro conta a trajetória de um menino que vendia aqueles amendoins no Farol, no Rio de Janeiro, era muito comum, não sei se é agora, mas era muito comum, aquele amendoim enrolado num canudinho, né? E nos faróis. E aquele menino ouviu falar de Jesus, e ele começou a procurar Jesus. Ele bateu em algumas portas, entre elas algumas igrejas, e a pergunta dele era: Jesus está? E ele tinha dificuldade de achar Jesus, até a última igreja que ele foi, que ele encontrou Jesus. Mas a história que ele quer dizer com tudo isso muitas vezes as pessoas estão com templos lindos, estão como o pastor disse, né, com os carrões, com casa, com isso, mas aonde está Jesus? Aonde está o Jesus da eternidade? Aonde está o Jesus que o salmista tanto, quando ele diz para Deus: olha, Senhor, me conduz para um caminho eterno, ele estava reconhecendo que além desta vida existe um caminho que eu tenho que trilhar, eu queira ou não, eu vou ter que trilhar o caminho da eternidade. E a pergunta nessa noite, para mim: o que eu estou fazendo nesse caminho? Como eu estou encarando esse caminho da eternidade? Como eu estou vendo a minha vida na eternidade? Pastor Fábio disse que bateu lá na porta, cumprimentou São Pedro e voltou. E se não tivesse voltado? Seria o início da sua eternidade? E uma eternidade que a palavra de Deus nos diz que não tem volta. Davi, ele entendeu com tudo isso que não fazia sentido viver, o texto inteiro ele diz isso, e ele termina esse texto dizendo que não fazia sentido nenhum viver sem ser guiado por Deus. Se Ele é onipresente, se Ele é onipotente, se Ele é onisciente, ninguém melhor do que Ele para dirigir as nossas vidas. Mas quando nós queremos ser guiados pelos nossos próprios passos, nós não podemos nos esquecer que mesmo assim nós encontraremos com Deus na eternidade. Existe uma frase que diz que todos os caminhos levam a Deus, e é verdade, todos os caminhos levam a Deus, porque todos vão ter que comparecer diante do Senhor, os bons e os maus, até o caminho do ladrão, do homicida, leva a Deus. Agora, que parte da eternidade vai levar? Para que lado da eternidade esse caminho vai levar? E nós, como cristãos, nós estamos ficando desapercebidos. Se a gente pegar os dois extremos, que eu não quero entrar muito nos extremos, mas que o pessoal começa a dizer muito, sobre Armínio e Calvino, se a gente pegar esses extremos, nós vamos dizer o seguinte: alguns acreditam na eleição, estão se perdendo no caminho. Eu já sou salvo. Outros acreditam que como Armínio, tem que fazer alguma coisa para ser salvo, e também estão se perdendo no caminho, porque estão tentando fazer de mais ou de menos, de uma forma ou de outra. O que eu quero falar com isso é que as pessoas, nós cristãos, estamos tendo uma dificuldade muito grande de lidar com essa questão da eternidade. Porque, meus irmãos, a vida e a morte está na mão de Deus. Nós não podemos ver isso em Samuel, Salmos, não dá tempo de ler todos esses textos.
em Mateus, em Atos, Tiago 4,14, que a vida está na mão de Deus, e ela é provisória. A minha e a sua vida é provisória. Então nós temos que nos preocupar mais com a eternidade. Nos preocupar mais com a eternidade. Nos preocupar mais com a eternidade. Eu não estou sendo redundante, eu estou de propósito. Eu preciso me preocupar, porque a eternidade, primeiro, ela é um anseio do homem. Todas as religiões, como nós já falamos, elas buscam a sua própria, teoria sobre vida após a morte. O famoso elixir da juventude, Quantos filmes e obras literárias tratam do assunto? Outra coisa, outro item, que a eternidade é um atributo de Deus. Porque Isaías 57:15 diz que o Senhor habita na eternidade. Isaías 9:6 diz que o Messias é o Pai da eternidade. Isaías 26:4 diz que o Senhor Deus é uma rocha eterna. A eternidade, ela é um plano de Deus para os homens. Deus prometeu a vida eterna. Em Gênesis, 1 João, a promessa que o Filho fez foi a vida eterna. A vida eterna é um atributo de Deus. E Deus, por misericórdia, por amor, por bondade, por graça, queira como você queira falar, Ele nos permitiu entrar nessa eternidade com Ele. Por pura bondade e graça de Deus, Deus nos permite entrar na eternidade com Ele. Nós já estamos na eternidade. No momento que você nasceu, você já passou a fazer parte da eternidade. O céu ou o inferno, mas é a eternidade. Não tem como voltar para o ventre da minha mãe, não tem como voltar, retroceder e falar, eu não quero nascer não, esse negócio não é para mim. Não tem jeito, mas o próprio Deus, pela sua bondade, me permite entrar na eternidade com Ele. E a grande pergunta, o que eu estou fazendo nesse caminho da eternidade? Porque o salmista, ele coloca que não fazia sentido viver a eternidade, viver esse caminho sem ser guiado por Deus. Porque ele disse antes, Deus onisciente, onipresente, onipotente, como é que eu posso tentar viver a vida para a eternidade sem ter a experiência com esse Deus? Mas uma mensagem diferente. Você talvez, e eu também, gostaria de ouvir aqui uma mensagem de bênção. Vem aqui, receba a chave, receba não sei o que, o capacete da salvação, passar o paletó e você já receber bênção, sair pulando. Bobagem, viu? Bobagem isso. Bobagem. Uma hora a gente explica porque, vem na IBB que vocês vão aprender sobre isso, esses negócios. Mas, enfim. Precisamos ter em mente que esse plano, Deus não mudou o plano para mim e para a sua vida. Deus não mudou o plano que Ele tem com relação a nós. Mas nós, irmãos, nós precisamos estar atentos para não nos perdermos no caminho. Quantas pessoas estão tentando viver sem ser guiado por Deus? Quantas pessoas estão vivendo a sua própria vida, esquecendo-se que Deus, que a vida está na mão do Senhor. Ele dá, Ele tira. Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele é Deus, eu não sou. Quem diz? A palavra de Deus diz, quem é o barro para falar para o oleiro o que ele tem que fazer? Ele faz o que Ele quiser. Ele faz da maneira que Ele quiser, e nós, repito, nós nos esquecemos disso, e queremos viver, muitas vezes, no dia a dia, como se Deus não existisse. Como cristãos, às vezes nós vivemos no dia a dia, de segunda a sábado, como se Deus não existisse. Aí no domingo a gente lembra que tem um culto, e lá tem um Deus, e a gente vem para a igreja, e canta, e canta, e canta, e ouve a palavra, e se perguntar na segunda-feira o que foi falado, nem lembra. Porque nós vamos perdendo o anseio de estar com o Deus da eternidade. Nós passamos a vir para a igreja como um ato social e simbólico, ou algo que eu tenho que fazer,
mas na verdade nós deveríamos vir para a igreja para ter um encontro com esse Deus da eternidade todos os dias, ou todos os dias de culto, mas não só na igreja. Levantar pela manhã e olhar e saber o seguinte: olha, e se hoje for meu último dia? A gente não pensa nisso, né? Pastor Fábio, olhar para o espelho e falar: e se hoje for meu último dia? E se hoje a eternidade se apresentar para mim, o Senhor disser: filho, vem. O que tens para apresentar? Como é que está as suas mãos? Será que a sua vida foi uma vida de amor ao próximo, uma vida de dedicação na obra, uma vida que glorificou a Deus, ou uma vida que simplesmente sobreviveu dentro da igreja, ou uma vida que simplesmente viveu ao acaso? Eu estou indo, tá bom. Ou uma vida que está achando duro as palavras de Jesus. Jesus disse para Pedro, Pedro disse: olha, Senhor, mas esse discurso é duro, o pessoal está indo embora. Jesus falou: você quer ir também? Pode ir, vai embora. Nós estamos numa era de mimimi. Nós estamos vivendo uma era que nós estamos esquecendo do Deus da eternidade. Estamos vivendo uma era de mimimi. Você não pode falar nada para o crente, que o crente: não, eu vou sair da igreja, eu vou para outra, vou para outra. Nós estamos muito melindrosos. E se Jesus não voltar nos próximos anos, nas próximas décadas, misericórdia dos nossos netos, viu? Misericórdia dos nossos bisnetos, porque nós estamos vivendo uma geração cheia de mimimi, uma geração que não consegue mais ouvir a palavra de Deus, uma geração que está resgatando via WhatsApp, via Facebook, via celular, a antiga caixinha de promessa. Quem lembra da caixinha de promessa? Só tinha promessa naquela caixinha, só tinha promessa. E nós estamos resgatando a caixinha de promessa. A gente quer promessa, vai lá, olha, a Bíblia diz sobre promessa. Uma mulher de Deus aí disse na internet, que eu não vou citar nem a igreja, nem quem é a pessoa, por ética, mas ela disse: não, você é filho de Deus, então você tem que reivindicar de Deus as suas promessas, e você não precisa jejuar, você não precisa orar, não precisa fazer campanha, não precisa ir no monte, não precisa nada, você é filho de Deus e você tem direito. Meu Deus do céu, que negócio é esse? É bom, hein? Então eu estou atrasado, porque eu estou há 35 anos, não consegui o que eu queria ainda, sendo filho de Deus. Meus irmãos, precisamos nos conscientizar que o Deus da eternidade pode se apresentar para a gente hoje. Hoje. Eu fiquei pensando: Deus, falei: Senhor, o que eu falo? Aí ontem eu estava indo para São Paulo, tinha um camarada gritando no celular na minha frente no ônibus, então eu coloquei o fone de ouvido, para tentar abafar um pouco, que algumas pessoas não sabem o limite, né, de falar ao celular, né, infelizmente no local público, né, mas tudo bem, cada um é livre para fazer o que quiser. Aí eu coloquei o fone e eu estava escutando uma canção, e aí o Senhor falou comigo: vivendo para sempre, eternidade. O que as pessoas estão fazendo da eternidade? Como é que estão querendo chegar na eternidade, mas estão querendo viver uma vida que não é guiada por Deus? Porque queiramos ou não, meus irmãos, a eternidade tem duas faces. E em Daniel 12:2 fala sobre vergonha e horror eterno. O Senhor disse que é um fogo, que é o fogo do inferno, o castigo eterno em Mateus. Essa é uma realidade que não podemos negar. Mas os justos irão para a vida eterna, glória a Deus por isso. Mas precisamos nos conscientizar. Precisamos viver melhor. Precisamos ter uma vida de ética. Uma vida que transcende a igreja. Porque aqui é tudo bonito. Eu venho, né? Hoje eu não estou de gravata, mas vou pegar o Fábio como exemplo, está de gravata, paletó, vem. Mas não é só isso, veja, não é só isso.
Eu posso pegar o melhor terno, né, Gelson? Colocar a gravata borboleta do Gelson, que eu acho bonito, mas eu não tenho coragem de usar, mas eu acho bonito. Glória a Deus pela sua vida. Mas pode vir, mas a igreja não é só isso. Nós podemos vir segunda, terça, quarta, quinta, mas e a nossa vida lá fora? Como é que está a vida lá fora? A pergunta para você hoje é, e para mim, o que você está fazendo da eternidade que Deus colocou em tuas mãos? Porque já está aí, não tem como fugir. Ah, não, irmão, eu sou mortal. Realmente é mortal, mas você já está inserido no contexto da eternidade. Depois que você morreu, você vai lá para lá de vez. Para onde eu espero que todo mundo vá para o céu. O que eu e você estamos fazendo da nossa vida diante de Deus? Estamos vivendo para Deus ou sobrevivendo em Deus? Alegria das coisas de Deus. Eu preguei aqui no culto de oração, né, sobre o cansaço, e porque Deus tem ministrado muito forte para mim esses dias sobre cansaço, pessoas cansadas, estão cansadas de tudo, mas eu quero te dizer, Deus, Ele te chamou, e Ele disse para você o seguinte, através da sua palavra, através do seu servo Davi, não vale a pena viver uma vida sem ser guiado por Deus. Não vale a pena viver uma vida sendo guiado pelos seus próprios princípios, pela sua própria ética, pela sua própria moral, porque a moral do homem é falha, a ética do homem é falha, mas quando eu passo a viver uma vida guiada por Deus, eu vou entender que dentro desse livro está tudo o que eu preciso para ser guiado no caminho eterno. E tudo que eu preciso para ser guiado no caminho eterno inclui não só bênçãos, inclui também espinhos, inclui pedregulhos, inclui caminhadas difíceis, inclui momentos de choro, momento de tristeza, momento de angústia, mas como aquele irmão disse que ele estava partindo, mas ele ia cantar para o Senhor, ele estava feliz porque ele ia adorar ao Senhor, ele ia cantar diante do Senhor. Irmãos, nós precisamos ter isso em mente, porque se a eternidade bater em nossa porta hoje, ou seja, o chamado para a eternidade bater em nossa porta, como nós vamos nos apresentar? Tem crente desesperado demais, porque não tem certeza nem para onde vai. Tem gente que não tem mais certeza de salvação, tem crente que não consegue mais acreditar, e Deus te chamou hoje para dizer o seguinte, olha, deixe ser guiado por mim no caminho eterno. Existe um caminho e você vai chegar lá, mas enquanto você não chegar lá, deixa eu guiar você, deixa eu guiar os seus passos aonde você estiver. Para concluir, deixe ser guiado pelo Espírito de Deus, viva. Porque Mateus 10, 39 diz, o Senhor disse que aquele que achar a sua vida perderá, e aquele que perder achará. Ele está dizendo que aquele que viver, às vezes você vai viver momentos difíceis da sua vida, e a vida eterna é um presente de Deus, e quando entendemos isso, podemos entender o que Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é ganho, pois mesmo no plano terreno, entendemos que não precisamos nos frustrar em uma busca desvairada pela eternidade. Nós não precisamos nos frustrar buscando desvairar loucamente a eternidade, pois ela já nos foi dada pela morte de cruz. Você não precisa fazer malabarismo para conseguir a eternidade. Ela já foi te dada pela morte de cruz. Talvez ela está tão perto para alguns. Talvez alguém entre nós, não estou profetizando não, estou falando alguém entre nós, de repente não chega nem no fim do ano. É o que Deus colocou no meu coração, tá? Talvez não chegue nem no final do ano. Pode ser chamado antes para a eternidade. Mas glória a Deus, deixa o Senhor te guiar por esse caminho eterno. Se desprenda um pouco daquelas coisas que te amarram, e deixa Deus te guiar pelo caminho eterno, porque a vida eterna é um presente que Deus está te dando. A vida eterna é um presente. Nós precisamos aceitar esse presente, guardar esse presente. Sabe aquele presente que você ganha e você guarda tão bem
que a sua família vai descobrir que você tem aquele presente depois de você morrer? Porque às vezes nem você mais sabe que tem tão bem que você guardou, né? É assim, temos que guardar o presente, guardar no nosso coração, estar ali. E para encerrar, qual a prioridade da nossa vida? É a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus? Porque parece que alguns, no meio cristão atual, parece que estão querendo viver uma eternidade sem Deus. Porque é tanto crente fraco, maledicente, crente imoral. Moral é. Eu já conheci uns por aí que você fala, meu Deus do céu, só pela graça, amar. Porque é difícil. Mas não importa os outros, importa você e eu. Que Deus nos trouxe aqui para ouvir. Que não vale a pena ser guiado pelo caminho eterno, se não for por Deus. Eu não sei qual caminho, para onde você está sendo guiado, ou quem está te guiando, ou como você está se guiando, porque às vezes nós queremos nos guiar, né? Nós queremos fazer tudo que a Bíblia diz, mas às vezes não fazemos nada do que a Bíblia diz. Nós queremos nos guiar. Não vale a pena ser guiado por outra pessoa, a não ser o próprio Deus. Porque Salmo 139, ele coloca a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus, dizendo, olha, e ele encerra dizendo, não vale a pena. Não vale a pena, porque Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus tem todo o poder. Ele é o Senhor, Ele te criou, Ele te fez, Ele te renova, Ele te acha, Ele te cura, Ele que te abençoa, Ele que tem todo o poder, toda a glória é dEle, o poder é dEle, todo o nome que está sobre todo o nome é dEle, é Ele e não eu, é Ele e não eu, não você, é Ele, e é esse Jesus que está querendo guiar a sua vida. Eu não sei se tem alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus, e se tiver, faça correndo. Deixa Deus guiar a sua vida. O nosso irmão, eu sempre erro o nome porque a gente chama ele de gordo, né? É o apelido dele, é Denilson. Ele deixou ser guiado por Deus, e a sua vida está mudando ou não está? Um dia ele vai contar dos vícios, um dia ele vai testemunhar do que Deus já fez na vida dele. Foram tropeços, né? Altos e baixos, e muitos. Mas deixar ser guiado por Deus é entender que Ele tem o controle da sua vida, não mais você. E quando você entende isso, você sai de algumas rodinhas, você sai de algumas coisas dentro do emprego, você sai de algumas coisas que estão te cercando, você sai de alguns ambientes maléficos, porque o seu desejo é ser guiado por Deus. Ouça a voz de Deus. O que Deus tem pedido para você? O que Deus tem falado para você? Como Deus quer guiar a sua vida? Deixa Ele guiar. Aí você vai dizer, mas qual a conclusão de tudo isso? Aonde eu tenho que deixar? Eu não sei. Você sabe, eu sei. Aonde existe talvez alguma área que eu ainda não deixei. Está lá, eu tranquei na gavetinha, guardei a chave no bolso e diz, não, Espírito Santo, aqui o senhor não entra, não, deixa comigo que essa parte eu resolvo, né, Fábio, assim, né? Essa parte eu resolvo, deixa comigo aqui, depois, a outra parte o senhor cuida. Mas o Espírito Santo está dizendo, olha, eu quero tomar 100% do seu coração. Não, opa, peraí, 100% não, 5% é meu, deixa que eu cuido. Não, deixa Deus guiar a sua vida. Eu não sei que área, nem como, nem porquê, mas deixa Deus guiar a sua vida. Amém? Amém? Fique de pé um instante. Eu quero orar com você. O grupo de louvor consegue cantar Tu Me Sondas? Consegue? Eu não pedi antes porque não ia entrar nisso. Mas Tu me sondas e me conhece. Feche teus olhos. Pai, eu sei que o Senhor me sondas, o Senhor me conhece. O Senhor conhece o coração do meu irmão, da minha irmã.
Eu não sei por qual caminho, talvez alguém aqui esteja sendo guiado, mas o salmista nos diz que não vale a pena ser guiado por outro, a não ser o Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, nos guiar, naquilo que nós temos dificuldade, o Senhor possa nos ajudar, tá certo, Pai? Que nós tenhamos dificuldade de entregar 100%, mas Senhor, o que faltar, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, mas nos guia pelo caminho eterno, porque está à porta. Talvez essa pessoa entrou neste lugar com muita dificuldade, talvez essa pessoa entrou dizendo que com esperança zero, eu vou deixar porque não adianta. Talvez aquele que está bebendo está melhor que eu, talvez aquele que está prostituindo está melhor, talvez aquele que está ruim está melhor, e eu sirvo ao Senhor e nada acontece. Deixa Ele guiar, acalma o teu coração, porque Ele te conhece, Ele sonda, Ele sabe o que passa dentro do teu coração agora. Louve a Deus conosco. Nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Diga para Ele que você não é nada sem Ele. Reconheça isso. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Ele te conhece nessa noite. E tudo podes ver. Renda-se a Ele te conhece. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. A fidelidade dele, irmãos.
Os olhos dele estão sobre você e sobre eu. Quando nós entendemos que o melhor caminho é ser guiado por ele rumo à eternidade, nós temos paz no meio da tribulação, nós temos paz no meio da angústia, nós temos paz na caminhada, porque nós sabemos que a fidelidade dele está sobre mim, os olhos dele nos dá paz. Aleluia. Cante esse refrão, sei que é a tua fidelidade. Cante com alegria agora. Eu sei Que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia, aplauda ao Senhor. Os olhos dele sobre mim, na caminhada rumo à eternidade, me enche de paz, me enche de alegria.